Olá, eu sou Simone Nóbrega e eu gostaria de compartilhar com você trechos de um livro que estou lendo, Surpreendido pelo Poder do Espírito, de Jack Deere. E aqui, além de compartilhar alguns trechos, alguns pensamentos sobre o que aqui está escrito. Esse livro, esse autor, é um autor que era um teólogo cessacionista. Se você não sabe, cessacionista é um grupo de pessoas, de teólogos, que, ao olharem as Escrituras, eles entendem que os dons espirituais, os dons dados pelo Espírito Santo, foram dados para um momento específico, na igreja primitiva, para os apóstolos, para aquele tempo, mas eles cessaram. E hoje eles não estão mais em atividade. O Espírito Santo não daria mais esses dons. E dons de curar, ou até Deus falando diretamente com as pessoas, isso seria uma coisa que já cessou, isso não existe mais. Esse teólogo, então, ele era desse grupo. E ao ver que seria alguém com essa teologia, mas que foi surpreendido pelo Espírito Santo, isso me interessou. E aí eu quero compartilhar alguns trechos. Olha as ideias que ele tinha. Por exemplo, ele vai falar: minha principal paixão consistia em ensinar e pregar a palavra de Deus. Eu acreditava que a coisa mais importante na vida era estudar a palavra de Deus e que a maioria de nossas necessidades, ou pelo menos a mais importante, poderia ser satisfeita por meio do estudo das Escrituras. Ele não está errado em amar a palavra de Deus, amar e ensinar, está tudo certo. Mas ele vai continuar e diz assim: se tal necessidade não pudesse ser satisfeita desse modo, então nós estaríamos em dificuldades, pois eu havia abraçado um sistema teológico que não deixava muito espaço para Deus nos ajudar. O Deus no qual eu acreditava e a respeito do qual eu ensinava não estaria tão envolvido em nossas vidas como fora nas vidas dos crentes do Novo Testamento. Meu Deus, olha que tristeza. E ele vai continuar dizendo assim: eu estava convencido de que Deus não concedia mais os dons miraculosos do Espírito. Não havia necessidade deles. Agora tínhamos a Bíblia completa. Então, é nessa perspectiva que muitos cessacionistas se apegam. Se agora existem as Escrituras, a palavra de Deus, para que os dons espirituais? E era nesse sistema teológico que ele acreditava, e ele pregava, ele ensinava, ele vivia, ele tinha abraçado, como ele falou. Naturalmente, Deus algumas vezes fazia milagres, alguns poucos. Afinal, ele é Deus e pode fazer qualquer coisa que desejar. Simplesmente ele não fazia as coisas com tanta frequência. E, de fato, fazia tão raramente que durante todos os meus anos como crente, eu não poderia apontar um único milagre de cura confiadamente resultante do poder de Deus. Ele não tinha nem ouvido falar. E a ausência desses milagres, em minha experiência, contudo, não me perturbava, porque eu estava convicto que era o próprio Deus que tinha operado essa mudança. Eu tinha confiança de poder provar pelas Escrituras, pela teologia, pelo testemunho da história da igreja, que Deus suspendera os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Olha qual era a crença desse homem. Então ele acreditava veementemente que esses dons tinham cessado, que Deus inclusive não falava mais com as pessoas, a não ser ao abrir a palavra de Deus. E a gente vai ver, então, não só ele, mas muitos cristãos, ainda hoje, piedosos que amam o Senhor, amam a sua palavra e que vão acreditar que os dons não são mais para essa época, que o Senhor não tem nem para que mais fazer ou realizar milagres, sinais e maravilhas. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez tudo e agora a gente tem as Escrituras, e as Escrituras é que vão falar quem é o Senhor. E as Escrituras, elas já são o suficiente e o bastante. A questão é que o Senhor mesmo vai dizer que a igreja, o povo de Deus, perece por não conhecer a palavra
e o poder de Deus. Então, precisamos conhecer a palavra em profundidade, sim, e ela vai ser a nossa base de fé, de prática. É ela que vai fornecer todos os princípios, as diretrizes por onde devemos caminhar, como devemos seguir, e elas realmente revelam quem é o Senhor. Mas o poder não pode estar desassociado. O poder também manifesta a natureza do próprio Deus. Quando o Senhor fala para os seus discípulos, ele diz lá em Atos no início, ele manda que os discípulos esperem, porque eles receberão algo que tinha sido prometido. Viria o Espírito da promessa. E ali, a partir daquilo, eles poderiam ser testemunhas em todos os lugares por onde passaram. Era o poder de Deus que viria sobre eles. E esse poder neles serviria para que eles fossem testemunhas fiéis. E o que seria ser testemunha fiel? A não ser que você fale, mas também viva e você manifeste o que o próprio Jesus fez. Quando a gente olha a história de Jesus aqui na Terra, a gente vai ver o seu ministério com ensino, sim. A gente vai ver, então, ele falando das Escrituras em todo o tempo, mas o ministério de Jesus também estava focado em manifestar o poder de Deus, com curas, com milagres, com sobrenatural acontecendo. Isso testemunhava de quem ele era. Mas quando Jesus fala ali em Atos para os discípulos dele, será que seria só para os apóstolos? Só os apóstolos precisavam testemunhar de quem era Jesus? Será que na época em que a gente vive, no tempo que estamos vivendo, as pessoas não precisam também ver a manifestação do poder de Deus? Será que as pessoas não precisam também testemunhar do que o Senhor pode fazer através do que Ele faz na minha e na sua vida? E é interessante, então, que esse teólogo que cria tão fortemente nessas coisas, ele vai ter experiências. O Senhor ama uma situação, liderava uma igreja e ele desejava trazer alguém para um evento que iria acontecer. E tinha um psicanalista, um psiquiatra muito famoso, um escritor de vários livros, e ele desejou trazer este homem. Ele tentou, primeiro foi negado, não tinha condição, não tinha agenda para que ele viesse, mas o Senhor, que é soberano e muitas vezes ele nos contempla, inclusive nas nossas incredulidades, porque nos ama, é um pai amoroso, e ele foi assim com o Jack Deere. Ele desejou ensinar algo a ele, desejou mostrar que a teologia que ele acreditava estava um pouco equivocada. E então ele fez com que o próprio médico, o Dr. White, ligasse para ele e dissesse: eu vou poder ir na sua conferência. Na conversa, sobre o que vamos falar? E ele disse: vamos falar sobre o reino de Deus. E ele disse: muito bom, vamos falar sobre o reino de Deus. Nós gostamos de falar sobre o reino de Deus. E ele pediu que ele dissesse com mais clareza quais eram os pontos que ele ia abordar. E ele falou que quando pensava em reino de Deus, eu penso acima de tudo sobre a autoridade de Cristo. Então, vou dar 4 pontos. E ele começou a dizer. Primeira coisa, a autoridade de Cristo sobre as tentações. E o Jack pensou: muito bem, certo, ótimo. O segundo ponto seria a autoridade de Cristo sobre o pecado. Ele falou: bom, muito bom, ok. O terceiro ponto seria a autoridade de Cristo sobre os demônios. E aí ele para e pensa: como assim, demônios? Bom, devem existir demônios em algum lugar. Ele não acreditava nem na existência dos demônios ou em possessões. Certamente havia muitos deles no primeiro século. Para onde eles teriam ido agora? Ele se pergunta. Bom, acredito que se ainda houver demônios soltos, Cristo deve ter autoridade sobre eles. Tudo bem, pode ser, ok. E ele simplesmente entendeu que aquilo
estaria tudo bem ele falar. E o quarto ponto seria a autoridade de Cristo sobre as doenças. Nesse ponto, ele diz doenças, ele pensa, como assim doenças? Não que ele não pensasse que Jesus tinha autoridade sobre doenças, mas como assim vamos falar sobre doenças? E aí ele pergunta, você não está falando de curas, esse tipo de coisa, né? E aí o Dr. White vai dizer, sim, é sobre isso que eu estou falando. Mas ele começa a questionar. E ele então vai dizer, sabemos que o dom de curar passou porque ao olharmos para o ministério dos apóstolos, vemos que eles curavam completa e instantaneamente, de modo irreversível. E que todos aqueles por quem oravam eram curados. Não vemos mais esse tipo de cura hoje, mesmo em movimentos ou grupos que reivindicam possuir poderes de cura. Bem pelo contrário, o que vemos nesses grupos são curas graduais, parciais, que algumas vezes, inclusive, nem ocorrem. Muitas pessoas nunca são curadas. Sabemos, portanto, que o dom de cura passou. Esse tipo que ocorre aí não é o mesmo da Bíblia. Você acha, então, o Dr. White vai confrontá-lo? Você acha que toda instância em que os apóstolos oraram por alguém ficou registrada nas Escrituras? E aí o que é interessante é que é um teólogo argumentando com um médico, na realidade, era um médico psiquiatra, mas que tinha conhecimento das Escrituras, e na realidade ele tinha conhecimento da palavra, mas também tinha conhecimento do poder de Deus. E ele não dá muitas coisas, ele faz uma pergunta simples. Mas o teólogo estava instruído em argumentação, em apologética, em como construir um pensamento, basear nas escrituras e, inclusive, refutar alguns. Ele logo percebeu que o argumento que ele estava tentando utilizar era um argumento chamado de argumento do silêncio. Que ele mesmo, como cessacionista, como teólogo, se qualquer aluno dele viesse tentando usar esse argumento, ele diria que não é válido. Porque não está escrito nas Escrituras, eu posso dizer que não aconteceram? Aquilo que a palavra não revela, eu não posso afirmar de maneira categórica. Então, ele fala simplesmente isso. E ele vê que, bom, é possível, então, que algumas curas tivessem sido parciais, só não estão registradas nas Escrituras. É possível, então, que os apóstolos tenham orado por algumas pessoas e elas não tenham sido curadas. Isso apenas não está registrado nas Escrituras. Inclusive, o próprio Jesus vai falar que ele mesmo, em um determinado momento, não pôde realizar muitas curas e milagres. Por quê? Porque o povo não cria, por falta de fé. Então, se o próprio Jesus vai revelar isso, seria impensável isso ter acontecido também com os apóstolos, apesar de não estar registrado nas Escrituras? E aí ele começa a pensar e refletir nos outros argumentos que ele tinha. Todos os outros argumentos, eles eram falhos. Ele começa a perceber que todos os outros argumentos dele não provam em nada que os dons de curar cessaram. No final das contas, ele vai ser convencido, ele convence inclusive o conselho da sua igreja, de que esse pastor, esse médico, né, Dr. White, ele poderia vir para a conferência que iria acontecer na sua igreja. E meio numa de, vamos ver no que vai dar. O que acontece é que ele passa, então ele consegue confirmar que o Dr. White vem em janeiro e a conferência só iria acontecer em abril. E ele vai falar assim, passei boa parte do tempo, de janeiro a abril daquele ano, estudando as Escrituras, a fim de descobrir o que elas diziam sobre curas e dons do Espírito. Na primeira vez em que estudara o assunto, não o fizera de maneira aberta, com a mente aberta e franca.
Homens piedosos e brilhantes haviam me dito que a Bíblia ensina que os dons do Espírito cessaram com a morte dos últimos apóstolos de Jesus Cristo e que Deus só fala por intermédio da sua palavra escrita hoje em dia. Disseram-me que Deus não mais estava curando e levaram-me a crer nas curas como algo raro, não mais um aspecto significativo do ministério da igreja. O que é interessante, então, é ver que ele vai mesmo referir depois que não foi primeiro a experiência com o poder e a manifestação da presença do Espírito Santo que o convenceu de que tinha alguma coisa equivocada na teologia que ele tinha abraçado, que ele ensinava, a qual ele defendia. Tinha algo errado. Não foi a experiência, foi a própria leitura, o próprio estudo minucioso, mas agora de uma outra forma, com a mente aberta, com uma mente livre das preconcepções, dos pressupostos que ele tinha. Mas agora ele vai de mente aberta para ver claramente o que a Escritura me fala sobre dons espirituais. Eles de fato cessaram? Eles de fato foram só para o tempo dos apóstolos de Jesus Cristo ou da igreja primitiva? E ele vai dizer então que foi essa leitura, esse estudo que o fez entender. Se vocês perceberam pelo relato dele, ele diz que na primeira vez não leu de mente aberta. Por quê? Porque os mestres que ele tinha, que eram homens que amavam o Senhor, piedosos, tinham ensinado a ele. E quando ele foi ler a palavra, ele leu a partir daquelas lentes, aquele pressuposto. As curas não são para o tempo de hoje. Deus não fala mais com o seu povo, a não ser pela leitura da palavra de Deus. Esses pressupostos que vieram a partir de mestres que o ensinaram, porque assim acreditavam e de repente assim também foram ensinados, fizeram com que a leitura da palavra fosse enviesada e ele não tivesse condições, inclusive, de fazer uma leitura clara, uma leitura que realmente era o Espírito Santo falando com ele, a partir do que estava ali. Quando ele fez isso de maneira aberta, ele começou a ver. Realmente, eu não posso dizer, com base nas Escrituras, que os dons cessaram. Primeiro foi o estudo minucioso das palavras, da palavra de Deus. Então, eu quero convocar você, chamar você a fazer estudo minucioso da palavra de Deus, com a mente aberta, para que você possa ver a partir das Escrituras a verdade que está ali. O próprio Jesus, quando está falando para os seus discípulos, diz assim, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará ainda obras maiores. Eu sempre me peguei com Jesus falando nisso, lá em João 14, e pensando, meu Deus, que obras maiores! Como a gente pode pensar em obras maiores? Porque Jesus ressuscitou mortos. Jesus manifestou milagres sobrenaturais, coisas tão incríveis. A gente vê multiplicação mais de uma vez de pão, de peixe. A gente vê, então, curas milagrosas, instantâneas. E são muitas curas relatadas já na palavra. E ainda há um adendo de João dizendo assim, não tem como escrever tudo que Jesus fez enquanto estava aqui, porque não caberia nos livros. Então, há muito do que Jesus fez e que nem está escrito. Mas ele, ao falar com os seus discípulos, ele diz assim, vocês farão obras ainda maiores. Como realizar essas obras maiores sem ouvir o Senhor falar conosco claramente, diretamente? Como realizar essas obras maiores sem que os dons de curar não fossem também para esse tempo? Não tem como nós testemunharmos de quem é o nosso Deus e do seu poder se assim não fizermos. Então, aqui ele vai falar depois, fazer um relato de agora, depois de ler as Escrituras
ele entende com base nas Escrituras, mas depois ele começa a ter experiências com o poder do Espírito Santo. O que é muito interessante também é que ele vai pontuar que os pentecostais e aqueles que vivem e creem na manifestação dos dons do Espírito para este tempo, eles são muitas vezes retratados como pessoas que embasam a sua fé na experiência. No entanto, o que ele vai falar é que, de fato, mesmo aqueles que são reformados e que são cessacionistas e que se autodenominam pessoas estudiosas da palavra e que embasam a sua fé puramente nas Escrituras, na realidade, o que acontece é que a leitura da palavra já é enviesada e muitas vezes a base da fé e daquilo que eles creem, ensinam, professam, defendem, é muito mais pela experiência também. Ou, o que ele vai dizer, pela falta de experiência. Se eu não vejo os milagres, e ele relatou antes, eu não via, eu não tinha um único milagre para dizer. Se eu não vejo os milagres e também eu não vejo os milagres na mesma intensidade e qualidade da que acontecia lá no ministério dos apóstolos de Jesus, então esses milagres não são para hoje. Ele vai falar então que tanto um quanto o outro, no final das contas, podem estar baseando a sua fé apenas na experiência ou na falta de experiência. Mas esse não é um bom fundamento. O fundamento pelo qual a gente deve se basear e viver a nossa vida são as Escrituras, mas as Escrituras nos revelam que os dons do Espírito são para a igreja do Senhor. Para quê? Para que essa igreja seja edificada. Ela visa ao bem comum, a própria igreja do Senhor desfrutando. Para quê? Para a realização do seu propósito e missão. E ao mesmo tempo, para que outros que ainda são incrédulos, mas ao verem a manifestação do poder de Deus, possam crer e se render ao senhorio de Jesus. Se você então deseja viver uma vida plena, abundante e deseja viver não só a palavra e não só o poder, você pode viver essa vida plena com palavra e com poder. Porque o Senhor não nos criou para viver menos, não nos criou para viver só baseado na palavra, ou só baseado no poder, ou aproveitar apenas o que está escrito na palavra, mas deixando de fora o poder. O Senhor nos deseja firmes, fortes, e nos deseja vivendo baseados na palavra, mas cheios do poder do Espírito Santo. Eu espero que você também, aí onde está, se não foi ainda, seja surpreendido pelo poder do Espírito se manifestando na sua vida e através da sua vida. Amém?